Entraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, que esta palavra venha de encontro às nossas vidas, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui na primeira igreja, aqueles, ó Pai, que nos acompanham através das redes sociais. Senhor, que estas pessoas sejam cheias da tua palavra e que haja uma ministração do teu Santo Espírito sobre todos os ouvintes. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: hoje veio salvação. Essa é uma história que todos nós, em algum momento da nossa vida, já ouvimos, e muitos irmãos que estão aqui até já pregaram esta passagem. Por quê? Todos nós gostamos muito deste texto, porque ele nos mostra como é que Jesus opera na vida de uma pessoa para mudar. Porque na vida de quem recebe a Cristo existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na história de toda a humanidade é a mesma coisa. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Mas esta obra, ela é uma obra que acontece no interior das pessoas. Não é uma obra no exterior, mas é uma obra que acontece nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Não é algo que as pessoas vão poder falar: você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu com fulano, com a fulana? Não, é algo que acontece de dentro para fora. Quando os resultados aparecerem, é porque o Senhor já está trabalhando na vida daquela pessoa há muito tempo. Não é uma coisa de uma hora para outra. Você precisa compreender que o Espírito Santo já vem trabalhando nas nossas vidas há muito tempo. Não é esta mensagem que vai transformar a sua vida. Não são os louvores que você cantou, mas a obra que Deus está fazendo no seu interior. Então tudo isso aqui é um reflexo desta obra poderosa que o Senhor iniciou na vida de todos nós. Não existe diferença entre eu que estou pregando e você que está aí ouvindo a palavra. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter compreensão. Porque se a gente não compreender aquilo que Deus quer fazer, às vezes a gente pode ir por outro caminho. Então, eu quero aqui, como introdução a essa palavra, ir para Mateus 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. E eu quero ler aqui com vocês o versículo 19. Porque do coração
procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava respondendo aos homens que estavam questionando ele a respeito dos seus discípulos que comeram sem lavar as mãos. A resposta que Jesus dá, utilizando aquele exemplo de não lavar as mãos, é que o que realmente importa é aquilo que está no meu pensamento. O que realmente importa é aquilo que eu estou sentindo. E veja que dentro do ser humano, o Senhor está mostrando, existem todas essas coisas ruins. Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muitas vezes as pessoas, no primeiro momento, acham que está do lado de fora, mas não, está no pensamento, está no sentimento das pessoas. Porque veja bem, o pecado, ele é oferecido, e aquela pessoa fica pensando naquilo, se ela vai seguir aquele pecado, se ela vai viver aquela aventura, se ela vai seguir por aquele caminho mau. Mas tudo começa aqui dentro do pensamento e aqui no seu sentimento, no seu interior. Guarde esta palavra para você não perder o raciocínio. Não podemos deixar de ir para o início da Bíblia. Lá em Gênesis, nós vamos ver aqui no capítulo 6, logo no início aqui. Veja só, a palavra de Deus nos mostra que os seres humanos, eles vão se corrompendo. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Deus, ele consegue enxergar o nosso pensamento. E o pensamento da humanidade era um pensamento mau. Era um pensamento de coisas ruins, e Deus enxergou isso. Tudo começa no pensamento e no sentimento. Então, não é que Deus, ele destruiu a humanidade por destruir. Deus, ele foi acompanhando a evolução do mal. Ele foi vendo que aquelas pessoas abandonaram os seus princípios, desistiram daquilo que é o ensinamento correto. Eu tenho certeza que todos nós temos o senso do certo e do errado. Porque mesmo que você não olhe biblicamente, mas que você pegue um exemplo simples, eu não posso colocar o dedo na tomada, porque eu posso ser eletrocutado. Então isso é um senso natural de certo e errado. Para que eu possa fazer um serviço elétrico, eu preciso ter luva, eu preciso ter os equipamentos corretos. Eu não posso chegar e tocar naquele fio, senão eu posso receber uma descarga elétrica. Nós vemos, por exemplo, a lavadora de roupa. É uma coisa muito perigosa, dependendo de pessoas que já até morreram colocando a mão na água, porque a água conduz energia. Muitas pessoas já sofreram descarga elétrica por colocar a mão na água enquanto aquela máquina está batendo, porque ali tem energia elétrica. Você sabe o certo e o errado. Não é só chegar lá e colocar as mãos, porque ali tem uma corrente elétrica. Então, o certo e o errado, o que é ético e o que não é, está no nosso pensamento. Mesmo que hoje nós estamos falando da palavra de Deus, das coisas espirituais, em todas as outras realidades da nossa vida, nós vamos separar uma coisa da outra. Nós vamos saber, olha, isso aqui eu posso fazer e aquilo ali eu não posso fazer. Isso aqui está no meu alcance e aquilo não está. Tudo isso, raciocínio, mente, sentimento, está dentro de nós. E o Senhor Deus viu que a imaginação do homem era má. Lá em Gênesis. Parece que hoje a maldade é muito maior. Não, a maldade sempre existiu no pensamento e na imaginação do ser humano. E nós não podemos avaliar a humanidade como um todo, porque nós somos limitados. Mas o que nós podemos avaliar? Cada um
deve avaliar a si mesmo. Cada um deve ver o que está pensando, o que está sentindo. Se nós abríssemos agora para falar, nós teríamos várias respostas distintas. Talvez o que você está sentindo não é o que eu estou sentindo. Talvez aquilo que você está pensando não é o que eu estou pensando. Então, cada pessoa vai fazer a sua própria avaliação. Agora nós vamos lá para o meio da Bíblia. Provérbios, no capítulo 6. E nós vamos ver aqui no versículo 14. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Veja o que acontece dentro do ser humano. Olha o que a palavra está dizendo. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal. Ainda e anda semeando contendas. Eu já contei um exemplo para vocês e eu vou repeti-lo agora. Eu jogava futebol numa escolinha de futebol quando eu era criança, virando adolescente. Eu fazia parte dessa escolinha de futebol e joguei por alguns anos lá, junto com a rapaziada, todo mundo. Era no horário sempre contrário da escola. E o professor da escolinha, que dava aula pra gente de futebol, ensinava a jogar, ele foi jogador profissional e ele sofreu uma grande maldade. Ele disse que ele jogava no meio de campo, né, ali com a camisa 10 ou 8, para você que entende de futebol, hoje até as mulheres estão entendendo, todo mundo entende. Então ele jogava ali no meio de campo. E ele foi contratado por um time no interior do estado de São Paulo e ele foi jogar. E quando ele chegou lá nesse time, ele foi escolhido pelo técnico para jogar no time titular. E ele estava num jogo, né, treinando dentro do clube, e ele, no meio de campo, a bola veio e ele abriu as pernas assim, olha. E o companheiro dele, do mesmo clube, veio e quebrou o joelho dele. Então ele bateu aqui nele e o joelho dele se quebrou todo. E o que aconteceu? Ele fez cirurgias e tudo, mas não voltou mais a jogar. Porque lá no passado era muito difícil você fazer uma cirurgia desse porte. E ele acabou se aposentando por invalidez. Ele andava, tudo, mas ele não poderia jogar mais profissionalmente. Não dava. Ele treinava a gente, tudo. E você percebia pelo toque na bola, pela forma que realmente ele era um craque, ele jogava muita bola, mas teve o seu sonho interrompido por uma pessoa má. Porque o outro que quebrou a perna dele fez isso porque ele ficou com inveja dele, porque ele tomou o lugar dele no time titular. Então você veja até onde a maldade pode ir. Eu estou dando para vocês um exemplo, mas tem muitos exemplos. Então nós temos que entender que esta natureza má, esta coisa ruim, ela está nos pensamentos, ela está nos sentimentos. Aquele homem que fez essa maldade, ele foi tomado de um sentimento de inveja. Ele foi tomado de um sentimento de ódio, ele foi lá e quebrou as pernas dele, sendo que eles estavam no mesmo clube, no mesmo time, não tinha necessidade disso. O que nós temos que entender é o seguinte: nós estamos vivendo no meio de um povo que é mau, que tem imaginação má, mas existe uma saída, e ela é o Senhor Jesus. Porque o homem sem Jesus é assim. É desse jeito que ele se comporta, é desse jeito que ele age, e isso é péssimo. Depois, eu quero recomendar para você ler as doutrinas de Jesus na sua casa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Passe lá e faça essa leitura desses 3 capítulos, para você ouvir o que Jesus ensina a respeito dessas coisas. Agora, eu quero começar a mostrar a você aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Romanos, no capítulo 15, nós vamos ver aqui, Romanos capítulo 15, no versículo 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele saiu para pregar este evangelho.
Este evangelho que chegou até nós, que transforma a nossa mente. Você entenda que a pessoa de Cristo muda a nossa forma de pensar. Porque aquela pessoa que era má, ela já não é mais má. Aquela pessoa que praticava o mal, ela deixa de praticar o mal. Aquela pessoa que pensava em fazer as coisas ruins, ela deixa de pensar nas coisas ruins e começa a pensar em fazer o bem, em fazer as coisas boas, porque há uma mudança de dentro para fora. E o apóstolo está mostrando que é o evangelho. A única forma de nós sermos transformados é através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos um pouquinho adiante. Eu sempre gosto de passar em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ver aqui no versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a partir do momento que você recebe Jesus, você vai se renovando segundo a imagem de Cristo. Veja que a palavra, ela é muito clara. Você vai se vestindo do novo, que se renova para o conhecimento. Então a sua mente, ela vai sendo transformada. Por quem? Por Jesus. O seu sentimento ruim, ele vai sendo transformado por quem? Por Jesus. Agora coloque uma coisa na sua cabeça. O pastor da igreja, ele não transforma pensamento nem sentimento. Essas coisas que as pessoas falam por aí nos criticando, dizendo assim, porque na igreja os pastores fazem lavagem cerebral, porque na igreja os pastores usam neurolinguística para poder enganar. Irmão, pode usar. Eu desafio todos aqueles que têm conhecimento de neurolinguística, de hipnose, pode hipnotizar e usar para você ver se você muda a vida da pessoa. Não muda. Porque o efeito da hipnose passa, a neurolinguística só funciona naquele espaço, depois a pessoa volta a ser o que ela era, ou volta a ficar pior. Agora preste atenção, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela muda para a eternidade, ela muda e não volta mais ao passado. Esta é a diferença. Nós não estamos utilizando nenhum tipo de técnica, porque nenhuma técnica humana tem poder de transformar as pessoas. Somente o Senhor Jesus pode nos mudar, pode fazer o nosso pensamento mudar, o nosso desejo mudar. Só o Senhor pode fazer esta obra. E se nós dermos lugar a Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai trabalhar. Eu quero voltar aqui também em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como eu falei na introdução da mensagem, esta obra já começou na sua vida. Já começou. Hoje é só mais um pedacinho. Hoje é só mais um pouquinho. Porque esta obra poderosa, ela começou. E entenda uma coisa. Por mais que você possa gostar dos irmãos, das irmãs, por mais que você possa gostar de ouvir uma palavra, de louvar, por mais que você possa gostar de tudo que envolve a obra de Deus, é preciso receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Porque sem isso, tudo que nós fazemos é em vão. Se não houver uma mudança verdadeira, se, por exemplo, você só trocar de religião, você era da religião A e você passa para a religião B, você era da religião C e você passa para a religião D, também não muda a vida de ninguém. Por quê? Porque às vezes, irmão, a pessoa, ela quer escolher um lugar onde ela se sente bem, está errado. Às vezes a pessoa, ela quer escolher um lugar onde ela vê que preenche, mas também está errado. Porque veja bem, se você encontrar Jesus, qualquer lugar é bom. Entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele muda, ele transforma o seu pensamento e o seu sentimento.
você passa a ter um sentimento de colaboração, de ajuda, de estender as mãos, de estar junto. Isso vem de dentro de você. Isso não é fruto de uma mente, ou de um pedido do pastor, ou de um pedido de um líder. É algo que o Senhor trabalha no seu interior. Veja, tudo isso aqui é a operação de Deus nas nossas vidas. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver aqui a partir do versículo 13, vai dizer assim, ó: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, raciocínio, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, que são os desejos maus, que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vocês viram o caminho de quem se entregou a Deus? Vocês viram o caminho de quem está na presença de Deus? Então veja, tudo isso é feito de dentro para fora. Isso não é uma obra de homens, entenda. Não tem como seres humanos se reunirem e falar assim: gente, vamos ser melhores. Não tem como você fazer um curso e se tornar um ser humano melhor. Não tem como você entrar num determinado, vamos falar de uma formação, de você entrar num local e falar assim: olha, eu vou sair daqui, eu vou tomar um banho de loja, eu vou mudar. Não tem como. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a mudança do pensamento, a mudança do sentimento. Nenhum recurso deste mundo pode nos fazer mudar. A única pessoa que pode nos mudar é o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos compreender. A sua razão de estar aqui é a pessoa de Cristo. A sua razão de você sair de casa é o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos transformar. Só o encontro com Ele pode nos mudar. E o nosso texto principal, ele fala exatamente isso. Você vê na pessoa de Zaqueu a mudança. Você vê na pessoa de Zaqueu a transformação. Talvez você imagina um crente como eu estou vestido. Porque terno, gravata, sapato. Talvez você tenha uma imagem de uma pessoa que serve a Deus,
com determinadas vestes, mas eu quero te pedir, não tenha na sua mente agora quem você acha que é crente, ou quem você acha que é um cristão, um seguidor de Cristo. Só para você entender, Jesus, ele usava uma espécie de um vestidão, e ele era barbudo e cabeludo. Nada a ver com as vestes que a gente usa, ou com a nossa face, ou o tamanho do nosso cabelo. Nada, assim, não tem. Não estou falando do meu cabelo, amém, irmãos? Não tem. Não é uma coisa externa. Agora, sabe qual é o problema? É que ao longo da vida, nós vamos criando na nossa mente estereótipos. Não, para eu ser de Cristo, eu tenho que encaixar ali. Ou para eu ser de Cristo, eu tenho que encaixar lá. Não, você não tem que encaixar em mim. Você tem que encaixar nele. Você não tem que se encaixar nessas pessoas, nesses modelos que você conhece. O seu modelo é o Senhor Jesus. O seu modelo é Ele para você viver. Veja que quando Zaqueu, ele sai da sua casa, ele vai para procurar o Senhor Jesus. Ele saiu na intenção, eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem Ele é. Foi assim que ele saiu da casa dele. Ele se deparou com a multidão, que não deixava ele ver, porque ele era um homem de pequena estatura. Ele teve uma ideia: vou subir numa árvore e vou ver quando Jesus passar. Pelo menos eu vou cumprir meu objetivo e vou vê-lo passando. E quando ele sobe naquela árvore e Jesus está passando, acontece algo muito especial. Jesus para embaixo da árvore e o chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A história de Zaqueu era péssima, porque ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa mal vista, ele era uma pessoa malquista no tempo dele. Então, se nós olhássemos para Zaqueu, nós iríamos dizer: não tem como a vida dele ser transformada, não tem como ele deixar de pegar as coisas dos outros e desviar dinheiro, não tem como. Mas ele, quando recebeu Jesus, ele falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e eu vou restituir 4 vezes mais àqueles que eu defraudei. Eu vou devolver tudo, porque Jesus olha para ele e fala: hoje veio salvação nesta casa. E no final ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem tinha se perdido? Eu. Quem tinha se perdido? Você. E o Senhor Jesus veio nos buscar. Agora, eu já estou dentro da busca. Eu já estou aqui. Porque, na verdade, quando Zaqueu saiu de casa, ele pensou que era ele que estava buscando Jesus. Mas, na verdade, era Jesus que passou ali para se encontrar com ele. Porque tudo começa em Deus. E é isso que está acontecendo com você. É a mesma coisa que aconteceu comigo. É o Senhor que nos encontrou. É o Senhor que nos chamou. É o Senhor que preparou pessoas, preparou vidas para poder nos abençoar. Porque entenda, irmão, aqui nós somos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. A bênção não está em nós, está nele que habita em nós. Então, não é por minha causa ou por causa da pessoa A, B ou C que já passou na história da sua vida, mas tudo é por causa do Senhor Jesus. É por causa dele. Igual você veja, por exemplo, quando eu observo, os cultos, as reuniões, os trabalhos, eu sou tendencioso também a pensar como muitos pensam assim: não, isso aí está combinado. Avisaram o pastor que eu ia, avisaram o irmão que ia escolher as músicas do louvor, e não, está tudo combinado. Às vezes a gente pensa nisso, porque quando você está ouvindo a palavra, quando você está ouvindo as canções, ou quando você está no meio da igreja de Jesus, mas eu vou te falar a verdade, nada foi combinado, nada, ninguém sabe o que eu vou falar, nem eu. As pessoas que estão perto de mim também não sabem, porque eu não falo o que eu vou falar para ninguém.
eu subo aqui e falo o que eu quero, não falo com papel que me mandam lá, não sei da onde, você vai falar esse papel, não falo, nunca falei com papel, com folha, com nada. Então preste atenção, quem escolheu as canções aqui nem sabia de nada, tudo o Senhor tem preparado para nós, tudo está aqui em torno da presença de Jesus. Então se eu não quiser esta bênção que o Senhor está me entregando, aí sou eu. Se você não quiser esta bênção que o Senhor está entregando, qual é? A vida eterna por Ele, por Cristo. Então nós temos esta oportunidade de viver a verdade de Deus nas nossas vidas. Não é a verdade dos homens, mas é a verdade de Deus. Então a minha oração é que o Filho do Homem te alcance, que o Senhor Jesus te alcance na sua caminhada, que Ele trabalhe na sua vida e que você o conheça, assim como eu o conheço e muitos já o conheceram, que você também possa conhecer o Senhor Jesus. Está passando aí na TV a série Paulo. E quando Paulo, ele vai dar o testemunho dele, falando que ele viu Jesus, as pessoas não acreditam no começo. Não, as pessoas não acreditam, mas ele falou, olha, independente se você crê ou não, eu vi o Senhor. Você entende? Esta obra que Jesus fez na vida de Zaqueu, na vida de Paulo, na vida de tantas pessoas, é a obra que Ele quer fazer na sua vida, porque esta é a palavra de Deus para nós, é a palavra de Deus para as nossas vidas, porque é uma mudança, é uma transformação. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,